Fala, meu povo sem preguiça! E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. E eu quero já pedir para vocês que curtam o nosso canal, comece a comentar muito para a gente saber o que vocês estão achando dos nossos conteúdos, que hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para você aí organizar a sua vida financeira. Então, vamos conversar com a Celiane. Celi, seja bem-vinda. Obrigada. A Celi veio de Santa Isabel conversar com a gente, contar a sua história e dar muitas dicas para você que estão aí assistindo. Então acompanha, porque ela, além de ser consultora de treinamento, desenvolvimento e organização administrativa, ela consegue organizar a sua vida e deixar você em paz com a relação financeira. Então vamos conversar um pouquinho com ela. Celi, seja bem-vinda. Obrigada. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Quero saber quem é a Celiane. Olá, eu sou Celiane de Santa Isabel. É uma cidade considerada o paraíso da Grande São Paulo. E lá é quase uma cidade do interior, né? Tem bastante chácara, bastante coisa. E eu sou nascida e criada lá, tive toda a minha infância lá. E como que é para você? Você vem da cidade do interior e você tem que lidar com essa relação financeira, né? Você começou, já faz tempo que você está trabalhando com administração. Como começou tudo isso? Sim, eu sempre tive vontade, sempre gostei muito de matemática. E, na verdade... O que ajuda muito, né? Sim, na área. Eu queria muito ser professora de matemática, mas como eu tenho uma tia que é professora, eu via que a vida de professor não é assim tão simples, né? E isso acabou fazendo com que eu fosse buscar outras áreas. Foi quando eu me deparei que eu poderia mexer com números dentro de uma empresa, que sempre me chamou mais atenção realmente trabalhar dentro das empresas. E aí foi quando eu procurei pelo curso de gestão de planejamento financeiro. Na época, o tecnólogo ainda não era tão em alta, né, igual é hoje. Estava começando, até eu participei da primeira turma da Universidade de Brás Cubas, que foi para o reconhecimento do MEC. Então, quando eu fiz o curso, não tinha nem reconhecimento o curso ainda. Era bem novo mesmo. Era bem novo, era uma das primeiras turmas, inclusive não foi bolsa, mas a gente teve desconto. E foi muito interessante para mim essa oportunidade, né? Então, desde lá, né, 2004, 2005, eu já via as oportunidades surgindo na minha vida. Você viu alguma dificuldade, assim, ao entrar no curso, né? Você já foi, porque você viu que a matemática poderia ser uma coisa mais difícil de alcançar novos patamares para você. Você viu que era algo mais, como que a gente pode falar? Mais reprimido, vamos dizer assim. E aí você queria estar nas empresas lidando com números. Você já via essa facilidade na escola? Era algo que já te brilhava os olhos? Sim, porque eu achava... exatamente, a vida de professor, para mim, era uma vida muito restrita. E eu queria ter amplitude, eu queria ter mercado. Eu sempre sonhei de estar em vários lugares... de não ser aquela coisa muito metódica e ficar naquela rotina constante, né? Então, tipo assim, entra turma, sai turma, mas a gente tá ali fazendo aquilo, né? Então, por isso que me chamou mais atenção fazer a gestão financeira do que a matemática. E quando você foi, né, você estava cursando, você viu que ia ter dificuldades? Você já dentro do curso você analisou isso? Ou você já falou assim, nossa, realmente é muito tranquilo para mim e vai fluir bem? Sim, eu sempre achei que ia dar muito certo. Que é aquela coisa, né? A teoria é uma coisa, a prática é outra. E deu muito certo, eu não tenho o que reclamar. Passei por várias empresas. E eu acredito que muitas das coisas que eu tinha propósito de fazer, de organizar, de ajudar, fui capaz de fazer
durante bastante tempo. É muito legal, né? Quando a gente fala de trabalhar com aquilo que a gente já ama, né? A gente gosta. Você já viu que os números era aquilo que te chamava atenção. Isso. Que é a gente consegue identificar isso como as nossas facilidades, né? De algo que a gente se identifica por ter facilidade, por gostar mesmo. E quando você foi cursar, quando você estava terminando, você já estava vendo ali o mercado de trabalho. Sim. Você iniciou antes, assim, de terminar o curso, ou você já foi para o mercado de trabalho depois que terminou o curso e foi encaminhando? Eu sonhava muito em fazer uma faculdade e quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei por um ano sem estudar, porque eu ainda estava procurando emprego, mas assim, quando eu arrumei o meu primeiro emprego, praticamente assim, meu segundo, terceiro salário já foi para iniciar a faculdade. Então, meu primeiro emprego foi numa papelaria. Eu trabalhava lá, tinha 3 meses que eu estava trabalhando lá, e aí eu já dei início na faculdade, porque realmente era um sonho ter uma faculdade, porque eu sempre achei que, né, não é tanto a realidade, mas eu sempre achei que a faculdade ela seria o caminho para abrir portas, né? Então eu tinha muito isso comigo, que era a faculdade que ia me auxiliar a abrir portas. E realmente, com 7 meses mais ou menos, eu já surgiu a oportunidade de estágio para eu estar fazendo estágio na área financeira. Era uma coisa pequena também, de empréstimos, tudo dentro da cidade. E aí, a partir de então, em 2006, que eu consegui o meu primeiro emprego registrada na área de auxiliar de administrativo financeiro. Aí foi aonde começou minha carreira. Eu já tinha 1 ano e pouco de faculdade, eu estava quase me formando. E foi quando veio essa oportunidade do meu primeiro emprego mesmo, com registro em carteira, como auxiliar administrativo financeiro. E aí eu falei, agora é só decolar. E agora é real, né? Agora já é real, ali. Sim. Qual foi a sensação desse primeiro emprego? Não, essa sensação inclusive foi uma amiga minha que conseguiu essa oportunidade para mim. A gente se fala até hoje e eu sempre falo para ela. Para mim ali foi realmente o primeiro passo, apesar de eu ter passado por algumas outras oportunidades antes, que eu também sou muito grata. Mas a sensação de você falar assim, eu estou atuando na área que eu sonhei, na área que eu fui atrás e na área que eu me dediquei aos meus estudos, né? Então, isso para mim foi muito gratificante. É o primeiro, né? Marcante. Não tem como, marca mesmo a vida da gente. E a gente sempre vê, né, as pessoas comentando. Umas controvérsias que a gente vê, questão do estudo, questão de você fazer faculdade. A gente que já passou pela faculdade, a gente sabe como que é o processo como um todo e o quanto é importante para nossa formação como ser humano também, não só como consciência, que a gente cria uma outra mentalidade, né? A gente consegue ver algo além. Para você, quando você começou a cursar, você viu essa representação das pessoas? Já era tão forte assim, das pessoas acharem que não é importante fazer faculdade, pra quê? Você vai ser melhor que os outros? Você já ouvia muito isso? Sim. Sempre a gente ouve, né? Que assim, não é bem isso, não tem tanta necessidade. Mas a gente sabe o quanto é importante a gente correr atrás dos nossos sonhos, né? Então, assim, independente de ser uma faculdade em si, né? Eu acho que a gente precisa saber qual é o nosso propósito, o nosso objetivo e ir atrás. Independente de ser um curso, uma faculdade, um conselho, uma conversa, tudo muda a vida da gente, né? Não é a faculdade que mudou, né? É a vontade que a gente tem de ir atrás dos nossos sonhos, né? Com certeza. Eu acho isso relevante, sabe? Porque as pessoas, quando a gente fala de sonhos, é algo muito forte, né? E é algo que às vezes a gente carrega desde a infância. Sim. Eu sempre tive o sonho de fazer um curso fora da minha cidade, né? Que é Pinda. Eu sempre quis morar fora, sempre quis estudar fora.
mas eu não via também capacidade. A gente sempre se menospreza. Sim. Para você também, você pensava assim, acho que eu não tenho capacidade de entrar na Sim. faculdade. Você foi após ter o seu emprego, tá certinho. Isso. É difícil. É difícil, até porque, né, na cidade onde eu moro também é uma cidade pequena, não tem recurso, não tem faculdade, né? Hoje tem algumas à distância, alguns centros, mas antes não tinha. E realmente era uma dificuldade você olhar e falar assim, meu Deus, né? Eu realmente vou sair todos os dias daqui e até Mogi das Cruzes, né? Querendo ou não, são 30 quilômetros, né? Acaba sendo uma viagem diária, né? E aí você fala assim, nossa, eu vou conseguir, tipo, começar é uma coisa, mas eu vou conseguir concluir. Vai dar tudo certo. Tinha o medo. O medo sempre tem, né? Mas a gente tem que se preparar aí com medo mesmo, né? Isso, não tem jeito. Exato. Que aí o sucesso é garantido. Quando a gente vem falar de sucesso, aí você já estava no seu emprego, você conseguiu um emprego, né, que já estava na área. Como foi para você lidar com essa situação? Nossa, agora eu sou uma profissional da área e eu preciso mostrar o meu melhor para me permanecer. Isso, eu sempre tive essa preocupação e a minha vontade era estar me atualizando sempre. Então, eu sempre tive vontade de fazer cursos de atualização, né? E aí, com o passar do tempo, a gente começa a ver que aquilo, ele não deixa de ser uma rotina, né? Então, assim, principalmente o departamento financeiro, a partir do momento que ele está estruturado, ele vira uma rotina. Então, é uma questão de manter e ir só fazendo alimentação, né? Prestando conta, os relatórios, mas ele acaba sendo uma constância, mas depende de atualização, né? Porque o financeiro, ele não anda sozinho, né? Aí tem o fiscal que vem junto, tem questão de produção, aí você começa a enxergar a empresa em si. E aí que veio o desafio, porque até então na faculdade a gente tinha aquele foco, né? Então, tipo assim, aula de economia, não sei o quê, né? Contas, né? Tivemos aula de direitos tributários, mas foi muito pincelado, muito por cima. Você falou assim, nossa, o financeiro, uma empresa não é só isso, né? Então, tipo assim, não é o financeiro, dizem Envolve que o financeiro é o coração da empresa. Eu ainda me pergunto, será? Porque o que tem que acontecer dentro da empresa para que o financeiro seja o coração da empresa? Sim. Né? Então, se todas as outras áreas, é uma saúde, né? Se todas as outras áreas não estiver bem, o financeiro sozinho não faz nada. E é uma colocação muito bonita até, né? Quando a gente compara isso, porque quando a gente fala de empresa, a gente fala de pessoas. Sim. Então, assim, não adianta você ter uma relação boa com o dinheiro, ter só um ali bem para cuidar do dinheiro e a empresa como um todo não está preparada para aquilo. Exatamente. E isso aí foi o que você se postou a fazer. Você quis consertar ou pelo menos seu alinhamento dentro disso. Comecei a buscar de várias formas. Eu cheguei a fazer curso na área de escrita fiscal, porque eu comecei a entender que todos os lançamentos, tanto de entrada de nota quanto o faturamento, que é a saída, ele impactava no resultado da empresa. Então, eu fui fazer curso fiscal. Aí eu falava assim, nossa, só o sistema da empresa não é suficiente para a gente fazer uma administração legal. Eu fui fazer um curso de Excel avançado, amo planilhas. Por quê? Às vezes o sistema ele é engessado, então, tipo assim, ele vai dar o relatório que ele foi programado para fazer. E o Excel não, né? O Excel você faz um relatório da forma que você quer enxergar. Então, assim, a gente vê a necessidade, né, dos gestores da empresa, eles passam o que eles querem. Então, é em cima do que eles precisam enxergar, você vai lá e monta o relatório de Excel. Então, isso para mim começou a ser desafiador e, ao mesmo tempo, eu comecei a ver que não era uma simples faculdade que ia realmente trazer os resultados que eu queria, que eu enxerguei que as empresas precisam, né? Então, isso foi me dando uma amplitude de poder falar assim, nossa, é muito mais que isso, né? E você estava se preparando a fazer mais que isso. Sim.
os cursos estavam te dando direcionamento para você fazer além do que você estava fazendo. Sim. E aí que surge a vontade de sair dessa zona de conforto, que era Sim. um trabalho em si, que você já tinha seu salário, já estava bem. E aí você, quando se depara com isso, que você está vendo a necessidade de se tornar algo além daquilo, né? Além daquela função específica, Isso. você quer entrar nessa transição de carreira. Exato. Essa transição de carreira, ela é praticamente um sonho. Em 2011, eu estava atuando numa empresa, olha que já faz mais de 10 anos. Menina, eu estava trabalhando numa empresa e lá eles tinham um programa de talentos dentro da empresa. E me chamava muita atenção. Eu sou muito grata por essa empresa, trabalhei por 2 vezes lá. E lá a gente foi, nós tínhamos, né, as palestras de CIPAT, que era algo assim que para mim é encantador. Ter pessoas que venham, né, elas são de fora da empresa, vêm para a empresa trazer um assunto que, tipo assim, dá um despertamento. E isso já me chamava muita atenção. Quando eles abriram essa oportunidade de talentos na empresa, eles falaram assim, ó, quem quiser fazer algum tipo de atividade diferente aqui na empresa, a gente vai dar oportunidade. Eu falei assim, tá aí, eu quero dar uma palestra. Tipo, nada a ver na minha área, né? Eu era do financeiro, eu tava Mas você já queria se desafiar. Eu tava como analista financeiro, tinha 4 meninas que trabalhavam comigo, eu falei assim, não, eu quero falar sobre trabalho em equipe. E aí eu fui conversar com a RH, falei da minha ideia, ela falou assim, como você quiser. Fui procurar, estudei, falei assim, não, eu vou fazer. Eu tenho esse material até hoje, já apliquei em outras empresas, eu fico super feliz quando eu tenho a oportunidade de aplicar esse material sobre o trabalho em equipe, porque ele realmente traz muito resultado e traz despertamento nas pessoas que estão ali todo dia apertando o botão, todo dia mexendo num negocinho na máquina, acha que faz aquilo por fazer. E quando elas veem a importância que elas têm dentro de uma equipe, elas falam assim, nossa, né, eu sou importante. Com certeza. E quando eu começo a ver essas coisas, foi quando veio, eu falei assim, não, um dia eu pensava, um dia eu vou trabalhar na área de treinamento. Eu vou deixar a área financeira de lado e eu vou trabalhar na área Afinal, você estava dentro da empresa. Então, para você ter essa visão do que as pessoas estavam sentindo, do que elas precisavam para melhorar a performance delas mesmas, entender o quanto elas eram importantes naquilo que elas faziam, para você isso aí estava normal. Foi muito legal. Claro, veio o nervosismo de você fazer uma palestra no dia, um novo, mas eram com pessoas da minha convivência. Uhum. E assim, eu senti um apoio, um acolhimento por todos e o resultado que veio depois, as pessoas comentando, a vontade que todo mundo tinha de melhorar, de fazer melhor, isso me deu muita satisfação. E eu ali, naquele momento, em 2011, eu falei, um dia eu vou ser da área de treinamento. Mas aí o tempo passou. E essa palestra, como que foi? Que você fez essa primeira e os feedbacks, como que foi? Foi muito, assim, para mim, foi muito maior do que eu imaginava. Eu não imaginava que uma palestra seria tão impactante, porque eu imaginava assim, as palestras impactantes eram daquelas pessoas que vinham para a empresa realmente com esse intuito de impactar as nossas vidas e fazer que a gente se transformasse. Mas eu estando ali dentro, eu não imaginei que as pessoas dariam tanta importância e que viriam me agradecer pelo conteúdo que eu apresentei, que viriam falar para mim assim, nossa, Ciliane, olha, eu não imaginava que o meu trabalho era tão importante, de saber assim que o trabalho em equipe realmente é uma cadeia, que se um fizer bem, o outro fizer bem, o outro fizer bem, o resultado vem, né? E se um fizer mais ou menos, quem quer fazer bem acaba saindo mais ou menos, porque já veio errado. Já veio mais ou menos. Já deu a cadeia, né? Então, tipo, eles conseguiram entender isso, que é o todo e não é um sozinho, né? Então, isso acabou sendo muito importante.
E tem até uma frase de Ayrton Senna que ele fala sobre isso, que quando ele vence, ele não vence sozinho. Ele só termina o trabalho de uma multidão de pessoas. Então, isso é muito forte para mim. E essa frase eu já conheço também há bastante tempo, porque foi muito impactante para mim quando eu ouvi essa frase. E isso faz muito sentido. E é isso que, assim, desde então, eu sempre tive muita vontade de que todos tivessem conhecimento disso, da importância de estar ali dentro da empresa. Porque muitos, às vezes, estão ali porque, tô ganhando meu salário todo mês e tá tudo bem. Mas, assim, elas não entendem a importância. E isso que é o objetivo, né? Que as pessoas entendam a importância do porquê que elas estão ali. E o treinamento, quando a gente fala, né, dessa transição, dessa vontade sua de entrar para o treinamento, é justamente quando a gente entra nessa parte de humanizar, estar mais perto das pessoas, que a gente consegue enxergar o melhor delas. Isso. Porque as pessoas não escutam isso diariamente num serviço. A gente, às vezes, vai escutar numa conversa com pessoas próximas, isso. Mas no serviço é o local que ela precisa dar o melhor dela para ter um resultado bom. Só que ela não escuta, não é de costume. Então, nos treinamentos, nas palestras, que são onde isso vai ocorrer. Isso. E quando você entrou para essa transição, para essa vontade, né, de fazer os treinamentos, qual era seu foco principal? Depois dessa primeira que você já teve um direcionamento. Isso, então, na verdade, depois dessa primeira ficou amortecido por muitos anos. Então, por medo? Por medo, por achar falta que de não... oportunidade, por eu achar que não era o momento ainda, porque eu tinha insegurança de trocar de profissão, vamos dizer assim. Eu vou sair da área financeira para eu ir para a área de RH. E isso, ele era meio... Por mais que era muito forte em mim, eu não via oportunidade, campo. Eu falava assim, não, eu acho que eu tenho que ficar no financeiro mesmo. E aí eu acabei saindo dessa empresa, fui para outras empresas e ficou amortecido. Veio a pandemia e aí, tava lá dentro de mim, escondidinho. Nossa. Falava assim, não, vai chegar a oportunidade. Mas chega o momento certo. Isso, mas eu falava assim, não, mas primeiro eu tenho que cumprir a minha missão no financeiro. Eu imaginava assim, quando eu aposentar, aí eu vou colocar no papel tudo o que eu já tive vontade, os meus sonhos. E vou viver. Mas eu não vou, eu pensava assim, eu não vou arriscar, atrapalhar a minha carreira, porque eu realmente tinha um medo dentro de mim de fazer essa transição, e eu fiquei esperando o momento, e eu achava que não ia acontecer, para ser muito sincera. Ficou por muitos anos mesmo, 2011 mais ou menos foi a oportunidade, se eu não estiver enganada, para 2012, mas foi mais ou menos nesse período. E eu tinha isso adormecido dentro de mim. E aí, o momento, em 2021, eu comecei, né, foi mais ou menos o final ali da pandemia também que a gente estava passando. Veio a síndrome do pânico, né? Eu comecei a ter muito medo até de ir trabalhar, porque muitas pessoas tiveram isso, né? Eu não parei, né? Então, como eu trabalhava no escritório, era só eu e mais uma menina, era uma empresa de segurança. Então, você ia para a empresa? Eu ia para a empresa porque o pessoal trabalhava nas portarias, né? Empresa de segurança, então a gente não tinha contato com ninguém. Uhum. Era só eu e ela, mas a sala era muito grande. Então, a gente não tinha contato também, era possível a gente trabalhar lá. Então, a gente acabou não fazendo home office. Mas quando começou a voltar, eu acho que por conta da família ter ficado tudo muito restrito. Daí, tipo assim, eu fazia quase tudo. Eu e meus irmãos, a gente ajudava muito, né, nas compras pro vô, pra mãe. E aí, quando eu me deparei com a situação que eles iam começar a sair de novo... E aí começou a me dar um medo de será que era o momento deles saírem? E aí eu comecei a ter medo, e aí o medo foi me tomando, eu quase não consegui. Eu ia dirigindo para o trabalho, mas eu sentia medo de dirigir. E aí eu procurei a medicina, né?
fui medicada, comecei a fazer tratamento com psicólogo. E foi um ano bastante difícil, o ano de 2022, porque isso foi finalzinho de 21. Aí o ano de 2022 eu fiquei naquela, ai meu Deus, né? Mais um ano, como que vai ser, né? E aí foi quando eu falei assim, nossa, mas eu gostava tanto de fazer curso, e por que não procurar um curso? Continuar, né? Daí eu falei assim, mas agora eu não vou mais fazer da área financeira. E eu estava trabalhando na área financeira até então. E eu falei assim, não vou mais fazer na área financeira. Agora eu quero procurar novidade. E aí nessa de procurar novidade, eu falei assim, bom, se me chama a atenção trabalhar na área de RH, de treinamento, não de departamento pessoal, que é a área mais burocrática, né? Falei, o burocrático eu já tenho no financeiro, então eu não quero trocar 6 por meia dúzia, vamos dizer assim, né? Eu quero uma coisa mais intuitiva, mais leve, mais comunicativa. Aí eu falei assim, eu vou fazer um curso, acho que de liderança. Me deu uma vontade. E aí, sem rumo, eu comecei a pesquisar na internet. Sem rumo total, eu pesquisava. Só com a vontade de fazer algo diferente. E aí eu falava assim, eu não vou fazer presencial, porque a gente não sabia ainda como ia ficar a pandemia, como que tava, se ia fechar tudo de novo, se ia realmente, né, dar liberdade pra gente de novo. Falei, vou procurar. Aí eu procurava e, assim, de muitas pessoas que eu mandei mensagem, que eu procurei no Instagram, na internet, de várias formas eu fazia pesquisa, uma me chamou a atenção, porque eu senti que não era mecânico, porque não tem aquelas mensagens que você recebe automática, mas depois você manda uma pergunta e parece que ninguém fala com você e fica uma coisa esperando. E essa não, essa me chamou muita atenção. A Márcia Rise, ela, assim, me chamou no WhatsApp, começou a conversar comigo. Ela queria saber quais eram as minhas dores, as minhas dificuldades, por que eu estava procurando esse curso. E aí me cativou e eu falei, é com ela que eu quero fazer o curso. E aí foi quando eu comecei a fazer um curso de liderança. Elas na liderança era o curso. E eu falei, sim, tá aí o que eu precisava. Comecei a me comunicar com várias mulheres do Brasil inteiro, né? Porque o curso online, ele te dá essa amplitude de você conhecer muitas pessoas. E foi onde eu comecei. Falei, se agora é o momento. Aí me apeguei às meninas, me apeguei muito a ela. De um curso, ela já me convidou, ela vendo o meu perfil, a minha vontade, a minha história. Ela falou assim, Ciliane, te convido para você fazer um curso de líder treinadora. Aí eu falei, é meu sonho. Eu sempre quis ser uma pessoa que eu pudesse estar ajudando as pessoas com treinamento. E eu falei, se agora eu vou ter a oportunidade de ser treinada por uma mestra, né, que ela tem muitos anos no mercado, muito conhecimento, e para que eu possa ganhar essa liberdade dentro de mim, porque a vontade, o desejo eu já tinha, mas eu tinha retido e eu precisava dessa liberdade. Precisava retornar. E aí foi quando aconteceu que veio o líder treinadora e eu comecei a ficar muito empolgada com tudo isso que acontecia. Mas ainda eu pensava, como vai ser a minha transição de carreira? Aonde que está a oportunidade? E ela mesma me deu direcionamento. Ela falou assim, Ciliane, eu sei que você tem rede social, mas faça uma rede social separada. Deixa a sua vida, seus passeios, sua família numa rede, que é o que você já tem, é a sua história. Mas cria a partir de agora um novo Instagram, alimenta o seu LinkedIn com a sua rede social e no Instagram você começa a postar os seus desejos e as suas vontades de ajudar as pessoas, de ajudar as empresas, coloca para as pessoas a importância do que você achar que é. Se é da liderança, se é de treinamento, é o que você desejar. E eu falei assim, legal. E eu criei no ano passado, em julho, agosto, se eu não me engano, criei a rede social
E comecei, todo dia que eu lia um livro, que eu via uma frase e que mexia comigo, eu ia lá e postava. E começou a dar audiência, vamos dizer assim. Engajamento. Por mais que eram por pessoas que já me conheciam, mas eu sentia o apoio das pessoas que me conheciam. E porque as pessoas também conseguem ver a diferença, né? Isso. Falando, nossa, ela tá direcionando para algum lugar, a gente tem que ficar olhando aqui. E aí eu comecei a pensar, né? Eu falei assim, eu vou me organizar agora nesses próximos 3 anos, né? Eu fiz 37 no ano passado. Falei, eu tenho uns 3 anos para eu me organizar. Com 40, eu vou deixar de ser CLT e vou ser PJ. Era mais ou menos a minha base de eu ter, assim, uns 3 anos para me organizar, para eu criar um monte de coisa, criar marca, né? De tipo assim, quem que eu vou ser, né? Que empresa que eu vou ter, né? E aí, menina, quando foi esse ano, em março, uma ex-patroa minha, trabalhei com ela há 15 anos atrás, eu estava no meu comecinho de carreira, eu ainda estava na faculdade, que aí depois eu fiz pós-graduação também. Ela me chamou para tomar um café, e aí nesse café ela queria que eu prestasse serviço pro filho dela. Olha que legal! E aí foi quando eu falei para ela, eu falei assim, mas eu sou CLT, eu não sou PJ. E aí veio todas as conversas de, né, como que a gente ia fazer e tal. Quando eu fui conversar na outra empresa, aí eles também não queriam que eu me desligasse. Aí eu conversei com eles dizendo que a empresa que tinha me procurado queria só uma prestação de serviço, que eu não precisaria ficar lá período integral. E aí a oportunidade bateu na porta. Passei CPJ e hoje eu presto serviço para 2 empresas. Olha que a transição de carreira aconteceu nesse inteirinho. Muito antes do que você estava planejando, porque você já estava disposta a fazer. Então, sim, automaticamente, né, quando a gente se dispõe a fazer algo, as coisas começam a acontecer. Sim. Porque seu cérebro já entende, ela está preparada, agora ela só precisa de um ponto ali para começar a fazer. E surgiu, porque a pessoa veio até você para você iniciar. E quando você inicia, qual que foi os primeiros desafios dessa transição? Eu estou nos desafios, né? Eu estou nos desafios, mas está sendo, assim, muito gratificante. Eu acho que, assim, é tudo muito novo, tanto para mim quanto para eles, né? Porque as 2 empresas não tinham um profissional ali que prestasse serviço, ajudando no direcionamento e tal. E, né, eu ainda estou desvinculando de uma empresa que eu fazia a parte financeira, estou treinando uma pessoa para que assuma o financeiro, porque o financeiro depende de que a pessoa esteja ali na rotina. Mas está sendo desafiador, assim, para mim cada dia é mágico, porque eu mudei a minha rotina de trabalho, né? Hoje eu não tenho mais, eu não chego na empresa e eu penso assim, hoje eu tenho isso e aquilo para fazer, o relatório para apresentar. Não. Hoje eu chego e eu falo assim, o que a gente vai melhorar? O que eu vou estudar hoje, né? Então, assim, eu estou ainda na fase de estudando as necessidades da empresa, para que a gente consiga desenvolver um programa mesmo de treinamento, de desenvolvimento, né? Em uma das empresas a gente já criou manuais, já está tudo em andamento, mas ainda a gente precisa vir com o pessoal para... Então, primeiro a gente está montando a estrutura, para depois envolver os colaboradores, para realmente dar virar a chave. Virar a chave, que é extremamente... Você já está no caminho, né? Isso. E aí você está direcionando os passos para poder dar o melhor para as pessoas que vão ser atingidas através do seu trabalho. E aí me conta essa história da pessoa que está lá na transição de fase e participar de um livro, que já fez o lançamento. Ó, gente, o livro aqui, lindo, por sinal, né? Lindo. Que tá aqui para vocês
já acompanharem, porque ela já fez o lançamento, vai fazer um lançamento na cidade também, né? E também, no dia do evento, Ela Sem Preguiça, o livro vai estar lá para vocês. Isso aí. Então, o livro ele veio no curso com a Márcia. Ela me convidou para fazer o curso de treinadora. E aí, no curso de treinadora, ela me convidou para participar do livro. E eu achei um desafio fora da curva. Falei, não, esse não é para mim. Eu agradeci ela, falei assim, Márcia, eu não tenho condições de participar de um livro de RH, sendo que a minha história, a minha carreira, ela é toda dentro do financeiro. Por mais que seja meu sonho fazer essa transição de carreira, eu não estou preparada. E aí ela falou assim que não era assim. Aí a gente marcou um dia para conversar e ela pontuou para mim tudo o que eu já tinha contado para ela. Ela falou assim, mas você não tem um sonho? Né? Você já não deu um treinamento numa empresa? Esse mesmo treinamento você já não deu na outra empresa? Já não foi um sucesso? Não deu resultado? Você tem bagagem. Tira de dentro de você. É o que você pensa sobre treinamento, é o resultado que você enxerga que tudo o que você pode fazer vai contribuir. E aí eu fiquei pensativa, ela falou assim, tantos livros, tantos autores que falam sobre o assunto, se você ler um pouquinho, você vai conseguir. E aí eu falei assim, será? Um desafio. Aí eu conversei com a minha mãe falou assim, mas né, se é o que você quer, é o que você pretende para o seu futuro, por que não começar com um livro? Né? Por que não você já colocar no papel o que você pensa, né? E aí eu falei assim, realmente, então eu vou aceitar o desafio. Aceitei o desafio, depois deu aquele frio na barriga, eu falei assim, o que eu fiz? Olha o contrato que eu assinei. E agora eu tenho que entregar, né? Aí eu comecei a pensar, bom, se a minha prioridade é sempre entregar resultados, tudo o que eu penso na vida, tudo o que eu sempre procurei fazer, sempre foi focado no resultado, então o capítulo do meu livro não pode ser diferente, né? E aí eu comecei a ler, escrever, falo de integração, né? Porque o processo numa empresa, o funcionário ele se sente acolhido na integração. Então, assim, se tem um programa bacana de integração na empresa, automaticamente esse funcionário vai estar inserido. Ele se sentindo inserido, ele se sente parte do negócio. Então, é onde ele começa a ter vontade de ter resultado, né? Então, descrevendo o livro, eu pensei em vários títulos e cheguei no capítulo que resultados surpreendentes dependem de atitudes inteligentes. É forte, hein? O nome é forte. É forte e eu tenho certeza que quem lê vai se surpreender. Porque assim, saiu do coração. Eu faço algumas citações de autores, inclusive a frase de Ayrton Senna faz parte do meu capítulo, porque assim como foi forte para mim e tocou para mim, eu acredito que o intuito é que toque muitas pessoas, né? E que as pessoas realmente entendam que não é fazer por fazer, é fazer para ter resultado. Porque quando a empresa tem resultado, o resultado não fica para a empresa, volta para a gente, né? Então, quem está ali como colaborador, ele também vai ser impactado se a empresa tiver resultado. Quando a gente fala, né, de uma empresa como um todo, a gente lida com pessoas, né? E pessoas precisam da motivação, precisam dessa injeção, né, de ânimo. Sim. E que acontecem através de detalhes, seja lendo um livro que auxilia naquilo que ela faz, seja nas palestras, né, que a gente comenta muito, e estar também, né, com as pessoas que estão querendo apoiar esse projeto de animação, né, que é a motivação que a gente precisa. Sim. Porque quando a gente sai para trabalhar, a gente já sai com
com aquela coisa na cabeça. Nossa, é dia de serviço, já estressado. Isso. Já é um estresse, porque você vai sair ali da sua zona de conforto, que é a sua casa, para ir ter que conviver e fazer o que tem que ser feito. Quando você vem para a parte da mentoria, quando você fala que, né, quer dar essas consultorias de desenvolvimento, esse alcance para as pessoas, você vê para eles como oportunidade. Sim. E você teve essa oportunidade quando teve lá atrás. Isso. Esse sentimento é o que você quer gerar para as pessoas Sim. em todos os cantos que você passar? Sim. O meu principal propósito hoje é realmente esse. Que as pessoas tenham prazer de trabalhar, assim como hoje eu tenho. E eu quero que, assim, seja prazeroso para as pessoas. Porque, né, se a gente for imaginar aí, 30% para quem trabalha 8 horas por dia, né, uns 33% do seu dia você fica na empresa e acaba sendo a maior parte. Porque quando você chega em casa, imagina, né, quanta coisa a gente tem para fazer em casa. E aí também você precisa dormir umas 8 horas. Então, dividindo aí, né, o período de 8 horas por dia, fica 8 horas trabalhando, 8 horas você organizando e administrando a sua vida e as outras 8 horas dormindo. Então, imagina assim, que é uma grande parte do seu dia você dedicando a algo que você não gosta de fazer. Olha que triste. Não dá. Por que não fazer o que você gosta? E assim, muitas das vezes as pessoas têm dificuldade também para definir o que gosta. Mas por que não auxiliar as pessoas que estão ali no seu ambiente do trabalho? Eu imagino assim, os gestores, os diretores da empresa, eles olharem para as pessoas que estão com eles e falar, eu quero fazer desse ambiente o melhor ambiente para eles. E quando você fala sobre a integração da empresa como um todo, você acha que desde o maior ao menor tem que estar incluso? Sim. E qual a importância para o resultado em si, essa integração? Então, a importância da integração é a gente falar para quem está chegando o propósito da empresa. Porque assim, todos nós temos um propósito de vida, né? Mas quando a gente faz parte de uma empresa, a gente tem que entender qual é o propósito da empresa. Porque a hora que a gente entende qual é o propósito da empresa, a gente vai trabalhar para cumprir aquele propósito. Então, é aí que está a chave do negócio. Quando não tem integração, você simplesmente vai trabalhar porque tem que trabalhar. Você não sabe por que você está ali. Agora, quando você sabe o porquê você está ali, qual é o impacto do resultado que você vai dar na empresa, tudo muda. E é aí que está, por isso da importância da empresa, né? Eu até cito também ali no livro sobre uma empresa que eu não vou dizer para que vocês leiam, mas é uma empresa encantadora. Então, assim, por que nessa empresa os funcionários trabalham felizes e as pessoas que vão lá saem felizes de lá? Porque eles são treinados para encantar pessoas. Olha. Então, por que não a gente fazer isso em todos os ambientes? Né? Para quem tem uma empresa, por que não transformar o seu ambiente de trabalho num ambiente gostoso, num ambiente familiar? Tantas empresas familiares, né? O Brasil ele é constituído por, se eu não me engano, eu vi uma estatística, inclusive uma pessoa comenta nesse livro sobre empresa familiar, e tem a estatística nesse livro. Eu não lembro agora se é 75% ou 85% das empresas no Brasil são familiares. Então, assim, se são empresas familiares, por que não transformar um ambiente bacana, um ambiente familiar, né? Ter comemoração, cuidar do dia do aniversário do funcionário. É tão importante, é simples, uma caixa de bombom, um bis que você dá com um recadinho. Faz a diferença na vida dele, com a pessoa certeza. Fica tão feliz.
E às vezes passa desapercebido, ninguém te dá um parabéns. Ninguém olha na sua cara no dia do seu aniversário. Não é? Não, tem lugar que acontece. E assim, são detalhes tão pequenos que pode ser transformador. Então, assim, é a hora que a gente pensa nesses detalhes que é o meu propósito realmente é fazer com que as pessoas enxerguem os detalhes. Porque é ali que mora a diferença e é ali que as pessoas vão falar assim, nossa, olha só. Tipo assim, a pessoa tá lá varrendo, né, a área da empresa, o chão onde limpando a cozinha, onde todo mundo almoça. Imagina, o bom dia faz totalmente diferença. Com certeza. Tem lugar que a gente chega, um olha pra cara do outro assim, e você fala assim, nossa, né, dormiu comigo, porque, né? Tipo, não me dá bom dia? Como assim? As pessoas têm que ter essa atenção, né? Sim. Porque quando a gente fala que lida com pessoas, são histórias diferentes, são vidas diferentes, mas são pessoas que estão no mesmo propósito, que é ali ter que cumprir a sua meta, ter que colaborar com a empresa. Então, ela precisa entender, né, o real motivo dela estar ali, mas não só o motivo, entender o quanto ela é importante para a empresa. Sim. Porque acho que se a empresa dedicar um pouquinho, né, nos treinamentos, ajudar, direcionar eles a entender o potencial deles real, faz a diferença no resultado final que a empresa precisa. Com certeza. E essa questão de atenção para o funcionário, a gente entende que todo mundo tem problema, né? E, às vezes, o funcionário ele ser tratado todos os dias da mesma forma, sem uma atenção, às vezes a pessoa tá claro ali você tá olhando para a pessoa e tá vendo que ela não tá bem, e às vezes ninguém tem coragem de chegar, chamar para conversar, perguntar se tá precisando de ajuda, que também é uma coisa que faz muita diferença. Né? Não precisa ser psicólogo para ver que uma pessoa não tá bem, né? Verdade. Então, tipo assim, eu acho que essa atenção com pessoas faz muita falta no ambiente de trabalho. Né? Existem, sim, muitas empresas que já têm todo esse trabalho, mas existem muitas empresas que não têm esse olhar e, às vezes, não é por maldade, é por falta de conhecimento, é por falta de ter alguém ali que realmente esteja olhando para isso, que seja treinado para isso, né? Então, isso faz muita diferença. Eu imagino que, além disso, né, as pessoas precisam entender o real motivo, né, delas estarem fazendo algo que não ser ficar em casa por o porquê. Porque quando você arruma um emprego, você visa principalmente a questão financeira, que todo mundo precisa. Sim. Seria inútil se não citasse isso. Mas as pessoas precisam também de uma persistência. E a persistência é mais prazerosa quando ela tem uma motivação para chegar até lá, uma alegria. Nossa, eu vou para o meu emprego, que alegria, que gostoso. Uma motivação diferente. E na empresa, quando você tem um conjunto de pessoas trabalhando, a gente cita muito a gestão do tempo. Isso. Porque um influencia no outro, né? No resultado. Se você tem uma produção de produtos, né, físico ali, você precisa otimizar o seu tempo. Sim. Então, se for principalmente manual, acho que as pessoas têm que alinhar, né, o tempo, entender o quanto custaria se ele não trabalhasse corretamente. Como você vê, né, trabalhando em empresas, assim, essa administração de tempo? Isso. Eu até cito no livro um exemplo sobre a gestão do tempo, porque o tempo, por mais que a gente fale, não, hoje eu vou fazer isso, isso e isso, mas será que você realmente contou que você pode ter interrupção ali no meio, você pode receber uma ligação que você não estava esperando, alguém vai te chamar para uma reunião que não estava programada. Então, assim, tudo isso ele tem que ser, a gente precisa ter essa margem e ver o quanto isso pode ser prejudicial. Não vou falar sobre o exemplo que eu cito no livro e nem sobre o livro que eu li, que todo mundo vai ter que ter um livrinho aí para consultar. Mas existe um livro de uma autora, inclusive muito conhecida, eu também não vou citar o nome dela porque eu posso errar, mas ela fala sobre a gestão do tempo.
E existem, se eu não me engano, são 28 ladrões do tempo. Meu Deus, olha só, atentem-se. Atentem-se, exatamente. Por quê? Por que muita empresa não deixa usar celular? Porque é um ladrão atenção. do tempo. Desvia atenção. Você vai atender, você vai ver um WhatsApp, você vai ver, de repente chegou uma notificação de Facebook, uma notificação de Instagram. Você perde horas quer ali, ver, não tem jeito. Então, assim, por isso que muitas empresas impedem o uso do celular. Por isso que existem empresas que elas são grandes e as pessoas ficam toda hora te interrompendo, chega na mesa, pergunta uma coisa, faz. Eles fazem plaquinha igual lugar de rodízio. Sim. Verde e vermelho. E aí, se você deixar vermelho, é porque você realmente está concentrado no assunto que você não pode parar. Então, ninguém vai chegar na sua mesa conversar com você. Olha que interessante. Mas isso é para gestão do tempo. Então, empresas que prezam pela gestão do tempo, existem algumas ferramentas que são feitas justamente por isso. Porque toda vez que a gente para atender uma ligação ou para alguém que chegou na sua sala para conversar, tirar uma dúvida, você leva de 7 a 14 minutos para retomar o seu raciocínio no que você estava fazendo. E aí no livro eu faço um exemplinho, até faço uma continha, né, sendo gestora financeira. Eu deixo lá uma continha mostrando quantas horas você perde por dia em determinada quantidade de horas, de vezes que você para atender telefone e para atender pessoas que vêm na sua sala sem ser coisas programadas. Então, por isso que você tem que ter esse cronograma do que você vai fazer, como vai fazer. É legal que as reuniões realmente sejam agendadas, que não hajam reuniões fora de agendamento. Surpresas, né? As reuniões surpresas, porque acaba tirando o foco de quantas pessoas. Aí você multiplica a quantidade. Se você teve perda de 1 hora no dia, que seja, multiplica por 10 funcionários. Você está perdendo 10 horas de produção, 10 horas de serviço prestado. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. E muitas das vezes, essas interrupções, essas reuniões não programadas, vêm da gestão. Então, assim, por isso que o gestor precisa entender o quanto o tempo é importante, para que ele mesmo faça a gestão dos seus funcionários. Porque, às vezes, para ele está ali, ele foi ali realmente só para isso, só que ele esquece que ele está atrapalhando a produção dos próprios funcionários. E aí, quando chegar no dia seguinte, que ele quer um relatório, que ele quer isso, quer aquilo, muitas das vezes não vai ter, porque ele atrapalhou a pessoa a trabalhar ontem. Então, assim, são coisas que, quando bem administradas, impactam totalmente no resultado. Quando você fala de fazer a consultoria para essas empresas, você vai com essa tendência de encontrar o ponto fraco da empresa. Sim. E alinhar tudo isso, toda a equipe. Exatamente. Hoje eu estou com uma empresa fazendo esse estudo, a outra empresa a gente tá conversando, mas o meu foco é esse, de as empresas que eu tiver a oportunidade de passar, é realmente acompanhar qual é o processo que já existe. Então, hoje a gente trabalha com XYZ. Então, eu vou pegar tudo aquilo que eles fazem e vou ver o que a gente pode melhorar, né? Então, assim, cada caso vai ser um caso. Tem empresa que vai ter problema na gestão de tempo, tem empresa que vai ter problema na integração, porque não existe integração, ou é feito a integração de uma forma não muito adequada, porque tem empresa que a integração é apresentar todos os funcionários e o que faz. O que cada funcionário faz, mas qual é o objetivo da empresa, né? Então, assim, tem empresas que fazem pela metade e outras não fazem, né? Sentar com cada departamento, ver qual é a dificuldade, o que pode ser melhorado. Se for na área financeira, eu consigo desenvolver planilhas que façam otimização de tempo também, sem ficar dependendo muito do sistema, porque o sistema ele pode te dar um relatório,
mas que se você pegar aqueles números-chave do sistema, você consegue criar indicadores, criar outras coisas. Então, assim, eu não pretendo abandonar o financeiro, mas dentro do que eu tiver de conhecimento, que eu puder contribuir na área financeira e nessa área de organização administrativa, né, introduzir manuais de procedimento é muito importante também na integração, porque a pessoa chega e você entrega um manual para ela de qual vai ser a rotina dela, ela já tem noção do que ela tem para fazer. Então, assim, o ideal é que tenha uma pessoa para treinar. Sim. Mas caso não tenha, ela não vai se sentir perdida. Ela através tem um do manual, direcionamento. ela consegue saber qual é a rotina dela, né, quais são os sites que ela vai precisar utilizar, como funciona o sistema. Mas o ideal é que tenha treinamento e que alguém explique ali o que foi descrito naquele manual, né? Sim. Isso é o ideal. Mas é esses pontos, assim, de organização, de saber aonde está a falha, se é a gestão, né, se é os líderes. Às vezes tem lugares também que os líderes estão lá, tipo assim, só vendo como que tá, mas e aí, né? Eles não estão tomando ação sobre as dificuldades. Às vezes também é a questão da dificuldade dele tomar essa ação, né? Porque às vezes passa como um ar de, ele é ruim. Isso. E as pessoas têm medo disso, às vezes. Tem. Às vezes elas estão preparadas para o negócio, mas tem esse medo de levar esse julgamento, que na verdade precisa. Isso. Assim, não que ele precisa passar como ruim, mas ele precisa passar como organizado. Isso. Para a empresa funcionar. Sim. E quando a gente fala da empresa, de envolvimento de várias etapas, é desde lá de cima, né? Sim. Desde o financeiro, desde da etapa de produção do produto, quantos produtos precisam sair por hora. É bem complexo. É bem complexo. Então, é isso que me chamou a atenção quando eu realmente fui para o mercado de trabalho. Porque, né, quando eu tinha a visão lá do financeiro bruto, vamos dizer assim, né? Quando eu fui para a faculdade, eu imaginava que, assim, tudo ia chegar pronto para mim e que eu só ia ficar mexendo com os resultados da empresa. Mas foi quando eu comecei a enxergar e eu vejo essa necessidade, né, dessa oportunidade que eu tenho hoje de estar atuando como consultora, é justamente isso, saber que para que haja uma gestão financeira legal, todas as outras coisas também têm que estar girando. Porque não deixa de ser uma engrenagem, né? Então, a empresa, ela só gira se a engrenagem tiver todos os dentinhos. Ótimo. Nossa, a gente conseguiu falar, né? Falou um pouquinho da sua história, de como você fez essa transição, de entender o que você atua hoje, né? Porque as pessoas têm muitas empresas que precisam desse trabalho, né? Dessa consultoria, de mentoria, porque você faz trabalho também online. Sim. Se precisar, é só entrar em contato, que faz online. Sim. Então, qualquer lugar do Brasil aí você está atendendo. Dá para atender, porque você não tem preguiça. Eu vou fazer um ping-pong com você bem rapidinho, pra gente conhecer um pouquinho, né, do seu jeitinho. E aí vamos ver qual que vai ser suas respostas. Vamos lá? Tá preparada? Ó, primeira coisa, um hobby. Hobby da Celiane, hein? Vamos descobrir agora. No shopping, tomar sorvete. Nada boba. Um livro. O seu. Claro, recursos humanos liderando as transformações do negócio. Com certeza. Um objetivo. Ser feliz. Sempre. Isso aí. Isso aí. Uma pessoa que te inspira. Minha mãe. Olha, tá ali olhando. Não só inspira, como me apoia. Em tudo, né? Uhum. Sua maior riqueza. Minha família. Um negócio. Um negócio? Já sou, né? Empreendedora. Isso aí. Uma rede social preferida. De outra pessoa? Não. Minha. Sua. Tipo, qual rede social que você prefere?
O Instagram. O Instagram. Uma frase, você já falou sua frase, agora você vai falar pro pessoal a sua frase. A minha frase de um autor? Isso. De Ayrton Senna. Quando eu venço, não venço sozinho, mas eu termino o trabalho de uma grande equipe. Fiquei até emocionada, mas é isso. A gente nunca faz nada sozinho, né? Eu acho que a gente sempre depende de outras pessoas, porque sozinho a vida não faria sentido, né? Com certeza. Então, sempre quando quando alguém chega no sucesso, a gente precisa olhar toda a cadeia que te ajudou a chegar lá, né? Então, assim, é uma equipe, sempre vai ser uma equipe, sempre vai ter muitas pessoas envolvidas, né? Quanto maior o negócio, maior o número de pessoas. Mas nunca ninguém vai chegar lá sozinho. Olha que lindo. Agora eu quero que, primeiramente, né, Celi, quero agradecer. Gente, ela veio de Santa Isabel, sem preguiça, declarada sem preguiça mesmo, que ela já garantiu a vaga dela, vai estar lá com a gente expondo, vai levar o livro dela, vai levar os bordados também, porque ela é sem preguiça. Sem preguiça. Não falamos dos bordados, mas realmente... Verdade, ela faz uns bordados lindos. Você não trouxe, né? Não trouxe bordado. Mas vai ter lá no dia 30, vai ter os bordados. E eu quero te agradecer, quero pedir para você passar suas redes sociais para as pessoas entrarem em contato com você, quem precisar. Às vezes tem alguma empresa que precisa do seu trabalho para poder entrar em contato com você. Como que elas te acham? Isso, pelo Instagram, @CelianePriante. E para os bordados, eu tenho uma página também de bordados encantados by Celi. E é isso, gente. Eu também só tenho a agradecer, Maíra, pela oportunidade, né? Como eu já te falei antes, quando eu te conheci através da Lili Lopes, isso. Ela já foi uma conexão. Eu falei, sim, é com ela que eu preciso conversar, é ela que vai me dar a oportunidade de colocar aí para o mundo quais são os meus propósitos. E gratidão a Deus, gratidão à minha família, né? Minha mãe veio comigo e ela vai comigo em todos os lugares, inclusive no Ela Sem Preguiça. Ela isso vai aí, pra lá. Porque ela não tem preguiça também. Ela não tem preguiça. E é isso, lá no Ela Sem Preguiça a gente vai ter os livros disponíveis para que vocês possam adquirir autografados com dedicatória, para fazer presente, já se preparem aí para o final do ano que está chegando. Verdade. Já apresentei o pessoal das suas empresas, quem gosta de RH, quem quer transformar, para os empreendedores. Tem muita história bacana nesse livro, não é só o meu capítulo, tem outros empreendedores, outras pessoas muito importantes que fazem parte do livro, então é um presentaço. E minha gratidão até o dia 30, se Deus quiser. Até o dia 30, se Deus quiser, e Deus quer. Gente, quero pedir para vocês acompanhar a gente nas redes sociais, @FalaMaellen, Maellen Jussiane. Curte aqui os nossos vídeos, vocês estão acompanhando muito conteúdo de milhões. Eu quero pedir para vocês curtir muito, comentar bastante, porque é muito importante pra gente, tá? Manda pros vizinhos, para aquela galera fofoqueira também, que vai ajudar bastante, hein? Gente, foi um prazer estar com a Celi. Esperamos vocês no dia 30 de setembro no Ela Sem Preguiça, porque a gente não tem preguiça. Beijo, beijo. E até a próxima!